Amados irmãos, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que minha voz deve estar chegando bem, né? O som tá bom, né? Que no início, nos hinos, eu vou dizer para você, parece que soltaram uma caixa de abelha, que voou a abelha para as 40 bandas. Mas agora tá bom, graças a Deus. Eu tô com um pouquinho de dificuldade na fala, mas em nome do Senhor Jesus, como diz um hino que é muito cantado pelo meu irmão Jairo da Fé, vai dar tudo certo. Embora que missionário Filipe, através de cântico, ele já nos trouxe uma verdadeira pregação, não é mesmo? Aonde ele cita o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nos versos de número 17 e 18. Na minha vida secular, pode dar tudo errado, mas eu espero no Deus da minha salvação. Aconteça o que acontecer, eu espero no Deus da minha salvação, a minha alegria é o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Amantíssimo Deus, em cuja presença nós estamos. A Ti nós louvamos, bendizemos, enaltecemos o Teu nome santo e damos graças ao Senhor. Graças nós damos ao Senhor por tudo quanto o Senhor faz e opera em nosso meio, em nossas vidas, pelo dia de hoje que o Senhor nos fez triunfar. Sim, até aqui o Senhor nos trouxe com vitória e nós glorificamos ao Teu nome. Damos graças ao Senhor por esta oportunidade que nos é concedida, onde estamos desfrutando aqui da melhor parte do dia. Sim, Pai, considero eu a melhor parte do dia, porque é neste momento que eu, juntamente com os meus irmãos, adentramos, Senhor, a esta reunião, embora que de forma virtual, mas com um só Espírito, Senhor, e o desejo de glorificar ao Teu nome e cultuar ao Senhor, no qual desde já eu já peço a Ti que venha receber o nosso culto, Pai. Venha receber a nossa adoração e venha receber o nosso louvor, porque tudo fazemos para a glória do Teu nome. Senhor amado, rogo a Ti, Senhor, que nos dê graça e sabedoria para transmitir a Tua palavra. Para mim, Senhor, que vou falar, peço pela inspiração do Teu Santo Espírito e para os meus irmãos que irão ouvir. Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nosso ser e o Senhor venha transmitir para nós só aquilo que vem da parte do Senhor. Não permita, Senhor, em hipótese alguma, que eu fale alguma coisa provinda de mim, mesmo que eu queira, mas que tudo seja pela direção do Senhor e do Teu Santo Espírito. Essa é a oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E glórias a Deus, e graças a Deus, e louvado e bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, amado, hoje nós estamos num culto em meados de semana e nós, costumeiramente, nem sempre por falha nossa, mas o objetivo é que nas quartas-feiras nós separemos para cultos doutrinários, para cultos de ensino, e é até uma coisa meio estranha, né? Falar culto de ensino ou culto de doutrina, sendo que o ensino é a doutrina, ou a doutrina é o ensino. Não existe um ensino sem uma doutrina, então a doutrina ela vem para nos ensinar. E eu sei que no decorrer desta ministração, muitos irmãos ainda adentrarão, como também sei que alguns irmãos também se desconectarão. Mas
uma coisa posso lhe garantir, que aquele que ficar até o final vai receber palavra de Deus, orientação de Deus, porque o nosso compromisso não é com o homem, o nosso compromisso é fazer a obra de Deus e entregar a palavra de Deus como ela é. Por isso que nós procuramos sempre nos deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou falar um pouco no decorrer desta ministração. Nós temos sempre que nos portar na presença de Deus como vasos. Às vezes acontece alguns tropeços, alguma sonolência, mas nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e ele nos desperta, e quando aparece qualquer impurezinha no vaso, ele já dá um meio de limpar e já nos põe em retidão diante dele para que a obra dele seja feita. Por que eu falo isso? Porque se nós olharmos pelas Santas Escrituras, nós vemos, sem exceção, todos os personagens haverem cometido falhas. Todos, sem exceção. E grande parte deles estão destacados na galeria da fé, nos heróis da fé. Mas isso é um outro assunto, mas eu quero adiantar aos irmãos o que me levou a trazer esta mensagem que me proponho a falar com os irmãos. É a dificuldade que a obra de Deus vem atravessando. A necessidade que a obra de Deus está enfrentando. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, não é aqui ainda onde eu vou entrar, no capítulo de número 4, na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4, no verso 1, Paulo vai falar com Timóteo que os dias ficarão difíceis e, para os tempos se aproximando do fim, muitos se apostatarão da fé. E quando nós ouvimos falar sobre apostasia, a primeira coisa que vem em nossa mente é: o irmão que estava na igreja e saiu da igreja. É uma verdade, é uma apostasia, mas a base, quando se trata de igreja, é apostasia nada mais, nada menos é do que a pessoa trazer aquilo que não é de Deus para a casa de Deus, ou sair fora da palavra de Deus dentro da casa de Deus, ou usar o mundo querendo estar na presença de Deus. Isso é apostasia que viria e que virá e que já chegou nos dias atuais. Nós vemos isso acontecer de forma assustadora. Nós vemos o mundo hoje todo pervertido. Nós vemos a humanidade, ela jogada à sarjeta. Nós vemos crentes deixando de praticar o verdadeiro evangelho, crentes descompromissados com a obra de Deus. E quando se parte para um não compromisso ou um descompromisso para com a obra de Deus, isso nos leva a entender que está existindo um profundo sono. E a igreja do Senhor não pode dormir. A igreja do Senhor, elas têm que estar acordada,
Uma igreja dormente não tem poder para nada. Uma igreja dormente, ela perde a ação, ela perde as forças, ela perde a sua identidade para com Deus. Então, para aquilo que me está proposto, eu quero citar 2 versículos bíblicos, e aí nós entraremos na narrativa, que querem dizer exatamente a mesma coisa, mas eu quero falar de 2 formas diferentes. Se você puder, abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 6, que diz: portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Vamos ainda para Efésios. Esta fala que acabamos de ouvir é Paulo escrevendo ao povo de Tessalônica, e agora nós vamos ao mesmo Paulo escrevendo ao povo de Éfeso. Aos Efésios, capítulo de número 5, verso de número 14. Que diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Em outras versões está: e Cristo te esclarecerá. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Mas, pastor, o que essa palavra tem a ver com a igreja hoje? Tudo. Porque Deus, ele está abreviando os tempos. Os dias estão sendo abreviados. O fim está se aproximando. Eu não quero entrar em Apocalipse, mas se ali nós formos entrar, nós vamos ver que Deus vai dizer: quem é limpo, limpe-se ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, porque vai chegar num determinado momento que não vai dar tempo de fazer mais nada. Muitas vezes o homem está dormindo e não vai dar tempo de acordar, e ele vai ser requerido em sua sonolência. E nós temos que tomar muito cuidado para estar sempre vivo, acordado, pronto para servir, pronto para obedecer. Nós vamos falar muito a respeito de trabalho e obra ali na frente. Eu não sei até que hora eu posso ir, depois aí o pastor me dá um aviso aí, porque no que eu tenho aqui proposto aos irmãos, eu sei que iria longe, mas eu vou aqui até onde der. Esses dias o pastor falou para mim: rapaz, eu vou começar a fazer culto para você de 3 horas, porque 1 hora só na tua pregação não está dando. Então, vamos passar a fazer culto de 3 horas. Mas brincadeiras à parte. Mas é que os conteúdos são tantos, é tanta coisa que Deus nos apresenta para que nós divulguemos aos irmãos, e nós temos que, muitas vezes, dividir e falar em etapas. Mas eu vou procurar concluir essa fala no dia de hoje. Eu sei que nós temos por base 8 horas, né? 8h15, 8 e pouquinho. Vou tentar, não vou conseguir, mas vou com essa palavra até o relógio nos permitir.
Então, pelos versículos ora lido, nós entendemos que o apóstolo Paulo ele vai exortar veementemente a igreja cristã a viver urgentemente, de forma urgente, não é para depois. Não é nos programarmos para amanhã, é já nos propormos para agir agora. Não é para depois. A obra está clamando agora. E Paulo aqui nos adverte para que nós venhamos a viver de forma urgente um verdadeiro despertamento. E tal repreensão ele nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual que tende a se apoderar do povo de Deus. E aqui eu cito vários exemplos, e depois eu vou querer detalhar com os irmãos. Então, notem já, há 2000 anos atrás já era a preocupação de Paulo. Olha, há 2000 anos atrás, agora imagine 2000 anos que se passaram, quanto maior a sonolência não está nos dias de hoje. Se já estava desta maneira 2000 anos atrás, ó, como piorou daquele tempo para os dias de hoje. E é esta sonolência que tem provocado o fracasso nas igrejas, que tem provocado as desavenças nas igrejas, que tem provocado os distúrbios, que tem provocado as divisões, que tem provocado os desafetos, que tem provocado as heresias, que tem provocado o distanciamento do povo para com Deus. Mas por que o povo está se afastando de Deus? É exatamente por isso, porque a igreja dorme, o homem dorme, todos estamos dormindo. E uma igreja que dorme não tem tempo para ver a glória de Deus resplandecer. Por quê? Porque está dormindo. Eu vou citar isso aqui mais na frente. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles foram privados de ver a glória de Deus. Por quê? Porque dormiram. E nós, muitas vezes, somos privados de receber um milagre que já está determinado do céu para a minha vida, para a tua vida. Não pode acontecer, não pode cair sobre nós. Por quê? Porque estamos dormindo e Deus quer trabalhar com aquele que está acordado, com aquele que está pronto, com aquele que está perseverante na obra, com aquele que está glorificando, com aquele que está se entregando, com aquele que está se doando, porque Deus, ele é galardoador, meu irmão e minha irmã, louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Deus, ele está sempre pronto para me abençoar, para te abençoar, mas ele quer que nós venhamos a estar acordados, nós não podemos estar dormindo. Quem dorme perde bênção, quem dorme não tem poder de trabalhar. Por que ele vai trabalhar? Porque ele está dormindo. Quem dorme não é útil, porque ele não é útil, ele se torna um inútil, porque ele não está prestando serviço nenhum, ele tem que fazer alguma coisa. Ei, se você quer ser útil a Deus e na obra de Deus, em nome do Senhor Jesus, desperta, 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 faz despertar o despertador espiritual da tua alma e acorda para a vida, porque o teu galardão é grande lá no céu e Deus está te esperando. Deus conta comigo e Deus conta com você. Louvado, bendito e enaltecido seja o santo e glorioso nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. E nós vemos o sono entrando nas igrejas, entrando nas pessoas. Nós vemos a imprudência acontecendo, promovido por uma sonolência terrível. Se nós entrarmos na carta, ou melhor, no livro de Juízes, no capítulo de número 16, no verso de número 19, nós vamos ver que a sonolência que levou Sansão. Mas qual sonolência foi de Sansão, pastor? A imprudência. A imprudência é uma espécie de sonolência. Sansão, ele foi imprudente. Imprudente para com quê?
para com a palavra de Deus. E tal sonolência de Sansão lhe custou a moral, a honra, a força e, por fim, a própria vida. Isso causado pela imprudência. E Sansão estava avisado. Será que é diferente de mim? Será que é diferente de você, meu querido e minha querida irmão e irmã? Olha como foi avisado, e Sansão era conhecedor da palavra. Se você puder, abre a sua Bíblia, o pastor Anderson está pondo aí todas as referências, mas eu faço questão de ler com você o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versos de 1 a 4. Deuteronômio, capítulo 7, verso de 1 a 4. Olha o que diz. Aqui é uma determinação de Deus para o povo de, mas isso era para aquele tempo. Não, isso é para hoje. Não era para aquele tempo, não, isso é para hoje. E outra, eu digo para você que a Bíblia toda é para hoje, viu? Mas é Velho Testamento, mas é para hoje. Porque o Deus do Velho Testamento é o Deus de hoje. O Deus do Velho Testamento não morreu, não. Ele continua vivo e vivo para todo sempre. Porque ele é eterno para trás, ele é eterno para frente, ele não tem fim. E ele deixa escrito para nós, Deuteronômio, capítulo 7, versos de 1 a 4, que diz: quando o Senhor teu Deus estiver introduzindo na terra, a qual passa a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente. Vai entendendo aqui agora. As destruirás. Preste atenção aqui, por favor. Redobre a tua atenção aqui. As destruirás. Destrói o teu pecado em nome de Jesus. Não é para deixar nenhum restígio. Destrói. Não farás com elas conserto. Não tem conserto. Nem terás piedade dela. Não tenha dó do teu pecado. O teu pecado é a tua ruína. Nem te aparenteis com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deus não tinha avisado? Tinha. Deus não tinha separado Sansão? Tinha. Deus não separou eu? Sim. Deus não separou você? Sim. Então, o aviso nós temos. Aviso nós temos de que nós já não pertencemos ao mundo. Nós não temos que cobiçar nada do mundo. Nós temos que ter visão para Deus. Estou dando essa panorâmica porque já eu vou entrar no forte da sonolência e os deveres que devemos omitir no quesito sonolência. Então, notem, a imprudência de querer ter aquilo que Deus havia falado não. Sansão foi querer se igualar ao ímpio. Ele foi contrário à palavra de Deus. E nisso ele perdeu a moral. Ele perdeu a força. E, por fim, ele perdeu a própria vida.
Ah, então Sansão foi para o inferno. Eu não falei isso. Eu falei que o tempo de Sansão foi abreviado. Por quê? Porque ele descumpriu a obra de Deus. Eu não me atreveria a falar que Sansão não foi salvo, porque ele figura no capítulo 11 da carta aos Hebreus. E uma vez que ele está lá na galeria dos heróis, então é inquestionável. É a mesma coisa, nós queremos julgar também situações que só Deus pode julgar. Muitas vezes nós queremos julgar um irmão sem saber como está a comunhão dele com Deus. Eu só vou dar uma pincelada rápida aqui. Se nós formos analisar a vida de Ló, Ló se separou, se apartou de Abrão, foi para Sodoma e Gomorra. Depois dali aconteceu o que aconteceu. Na saída dali, a mulher de Jó se transforma numa estátua de sal. Até estava brincando com um irmão esses dias atrás, e disse que ela ficou bem salgadinha, né? Mas aí ele vai provocar um incesto. Não ele provocou, ele foi vítima de um incesto. Ao mesmo tempo, podemos dizer que ele provocou porque ele se deixou levar pela embriaguez. Porque ninguém fica bêbado sem pôr a bebida na boca, né? Mas ali ele provocou o incesto com suas filhas, e dali nascem duas tribos, os edomitas e os moabitas. E, na nossa visão, vendo essa situação, nós falaríamos o quê? Foi para o inferno. Acontece que depois, mais na frente, vem Jesus e menciona e o justo Ló. A ligação do homem seria qual? Foi para o inferno. E Jesus diz, ele era justo. Então, temos que tomar cuidado, muitos cuidados também nas análises. Não estou incentivando de jeito nenhum o erro, eu condeno o erro veementemente. Mas só estou alertando para termos cuidado nas colocações que fazemos. Por Sansão, pela imprudência de Sansão, ele perdeu a moral, a honra e a força. O sono da indiferença. Olha o que a sonolência ela provoca. A indiferença. Olha que coisa terrível. Olha a sonolência de Jonas. O que ele levou? Em Jonas capítulo 1, no verso 5, vemos que a sonolência de Jonas lhe causou tão tensas tempestades e terríveis prejuízos aos que estavam em sua companhia. Está dando para entender aí? O que acontece quando nós não damos a devida importância à palavra de Deus ou a tratamos como indiferente? Ah, Deus falou, não, eu cumpro se eu quiser. Ah, Deus falou, não, eu faço da maneira que quer, é eu que entendo. Eu entendo mais que a Bíblia. Os camaradas lá escreveu uma Bíblia, se eu quiser eu escrevo uma também. Não teve um cantor aí que acho que nem crente é mais, que escreveu uma Bíblia aí uns tempos atrás? Eu não sei nem o nome dele, mas os irmãos devem saber, os irmãos é bom de mídia aí. Ele escreveu, parece que é Roberto, né? Teles Roberto, me parece que é isso que está vindo aqui agora, não sei se é isso. Bom, mas se não for, meus irmãos sabem quem é. Não! A interpretação quem dá sou eu, não. Se você tiver acordado, a interpretação quem dá é Deus. Agora, se você estiver dormindo, a interpretação para a tua vida quem dá é você. Por quê? Quem dorme não tem tempo de ouvir a voz de Deus e nem receber a direção de Deus.
Só recebe a direção de Deus quem está conectado com Deus. Dormente não recebe a direção de Deus. Pela displicência de Jonas, quantas almas não foram prejudicadas? Pela displicência, hoje, em nossos lares ou em nossa família, quantas almas não estão desviadas ou afastadas do Evangelho devido ao mau comportamento de um membro? Talvez um membro de influência na casa errou e levou toda uma família ou uma parentela também a se distanciarem de Deus? Por quê? Desobediência à palavra de Deus. Quando Deus fala vai, é para ir porque ele é responsável. Quando Deus fala fica, é para ficar porque ele é responsável. Quando Deus fala não, é não e acabou. Mas por que não? Se a vontade é minha, volto a dizer, a vontade é tua enquanto você dorme. Mas quando você está acordado, a vontade é de Deus. Mas por que a vontade é de Deus, pastor? Porque você é servo. Servo não tem vontade, servo tem dever. Mas que dever é esse? De obediência. Obediência a quem? A seu Senhor. A partir do momento que eu me ponho na qualidade de servo de Deus, eu tenho que entender que eu não tenho vontade nenhuma. Servo só tem obrigações. Que obrigação eu tenho? De honrar ao teu Senhor. Por quê? Porque quem cuida de você é o teu Senhor. Não é escravo que cuida do seu Senhor, é o Senhor que cuida do seu escravo. É o teu Senhor que te dá o que vestir. É o teu Senhor que te dá o que comer. É o teu Senhor que te dá o que calçar. É o teu Senhor que te dá uma porta de emprego para você ganhar o teu sustento. É o teu Senhor que te dá capacidade. É o teu Senhor que te dá família. É o teu Senhor que cuida da tua saúde física, mental e espiritual. É o teu Senhor que rege a tua vida e te dá proteção quando o inferno se levanta contra você. É o teu Senhor que toma a tua dianteira. Não vai pensar que você triunfa na tua vida com as tuas forças, ou porque você é bonitinho, ou porque você tem posses, ou porque você tem cultura. Você não tem nada. Quem tem é o teu Senhor, que é Senhor de todas as coisas e é absoluto. Ele é o Senhor. Mas ele é um Senhor de servos que prestam serviço. Ele dá os momentos de descanso, mas ele exige que o servo esteja acordado para produzir. E hoje o que nós vemos é a inversão de valores. O servo não produz, porque agora ele põe na cabecinha fértil dele dizendo, me comprou porque quis, agora ele que me sustente. Não. Ele não te comprou porque ele quis. Ele te comprou para te dar oportunidade de você viver, porque você estava aprisionado nas mãos de Satanás. E ele te comprou foi com preço de sangue. Ele te comprou com um preço que você não poderia pagar e nem ninguém poderia resgatar a tua alma das mãos daquele que estava te escravizando. Ele te comprou para ser o teu Senhor e para te dar privilégios. Privilégios extraordinários para cuidar de você, para te sustentar e para que você sirva a Ele com inteireza de coração. Eu pregava ontem no culto das irmãs aqui em Geneve. Eu tive uma reunião com as irmãs para tratar de assuntos da obra, que tem alguns irmãos em Geneve, alguns não estavam, outros estavam.
E eu ainda citava, irmãos, quando nós servimos a Deus, nós entendemos o fim das coisas. Nós já temos a visão do final. Aí eu citei, quando puderem, eu citei ontem e cito para vocês agora, quando puderem, leiam com bastante atenção o Salmo de número 73, que vai nos dar um salmo de Asaf, que ele vai nos falar. Eu até cobiçava as coisas do mundo. O que era isso, irmãos? Era tempos de sonolência de Asaf. Asaf já começou a dar aqueles cochilão, não tem aqueles cochilos que você começa a cochilar, no fim você acaba adormecendo? Asaf estava cochilando, já estava quase adormecendo. Mas não estou entendendo, pastor. Asaf já estava com o coração voltado para as ganâncias do mundo, para as riquezas do mundo, para ali a grandeza do mundo, para ali a prosperidade dos ímpios. Isso é sonolência. Está dando para entender melhor agora o que eu quero dizer com sono e sonolência? É isso. Então, o coração de Asaf já estava se acendendo para a prosperidade dos ímpios, até que depois ele acorda da situação que estava vivendo e fala, opa, peraí, eu me portei igual um animal. A coisa não é assim, não, Senhor. Eu vou para o teu templo agora e eu vejo o fim deles. Não adianta você ter conquista se você está fora da presença de Deus. Aí, como o Asaf estivesse falando naquele momento, eles ficaram ricos aqui na terra, eles viveram da maneira que quiseram aqui nessa terra, mas lá no final vão tudo para o inferno. Pastor, mas está escrito isso? Não. O entendimento que nos dá é esse. Quem não tem compromisso com Deus não pode ascender aos céus. Quem está dormindo nessa terra não pode acordar para ver a glória de Deus. E Deus fala, ei, desperta, desperta, desperta. Eu gostaria de entrar na narrativa aqui do livro de Jonas, que eu amo essa passagem que nós trazemos, nós extraímos dessa passagem de Jonas lições extraordinárias, mas a hora vai avançando. Eu já pedi para a irmã Lindora, que está do meu lado aqui, para ela quebrar o relógio, mas ela não quebra, porque ela tem amor pelo relógio, mas nós vamos mesmo contra o relógio e vamos seguindo em frente. O sono, ele pode provocar em nós a displicência. Olha a sonolência dos apóstolos. Abra comigo, por favor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22, versos de 43 a 46. Lucas 22, de 43 a 46, a palavra de Deus, ela vai nos dizer. Jesus, tem paciência comigo, irmão, que a minha luz aqui ela é muito fraca e eu já passei dos 28 anos. A visão ela está meia complicada. Pega a lupa ali para mim, faça favor, rapidinho. Oh, Jesus. Me pega essa Bíblia King James aí, que a letra é maior, faça favor. Essa, a preta? Ou a vermelha? É. Não. Bom, vem, me dá essa aí, essa aqui. Não vamos ficar essa coisa. Oh, Jesus, tenha paciência aí, irmãos. Isso é problema de veieira, viu, irmãos? Problema de veia. Lucas, capítulo 22, versos 43 e 44, do 43 ao 46, diz: E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava
e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Por que estáis dormindo? E o texto que acabamos de ler diz que eles estavam dormindo de tristeza. Ei, meu irmão, minha irmã, você não tem que estar triste, não. Você está na obra de Deus, você pertence a Deus. Você tem que glorificar o nome de Deus e estar acordado o tempo todo. Está sempre pronto o tempo todo. Ai, Jesus estava ali orando, intercedendo por eles e eles estavam dormindo. Jesus está cuidando de você, está protegendo você, então, em hipótese alguma, você pode estar dormindo. Pastor, eu não entendi até agora. Ei, então você vai entender agora que eu vou falar com clareza. Arregaça as tuas mangas e põe as mãos na obra de Deus em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos tanta coisa, tantas justificativas. Não, eu não posso porque eu já faço isso. Não, eu não posso porque eu tenho que fazer aquilo. Não, eu não posso por causa disso. Ah, eu não posso por causa daquilo. Ei, você é servo. Quem é servo tem que poder fazer e tem que fazer. Não podemos nos esquecer nunca que um dia nós vamos prestar conta com ele e ele vai falar por que não fez. Ele vai falar, Senhor, por quê? Ele vai falar, você não fez porque você não quis. Quem te conhece sou eu. A minha obra padeceu, a minha obra pereceu. E eu te dei todas as ferramentas necessárias, eu te dei capacidade, eu te dei sabedoria para você fazer e você não fez. Eu vou até adiantar aqui, depois, se der tempo, eu falo, mas com certeza não vai dar tempo, eu estou aqui dentro do meu esboço. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Dá para fazer? Dá. Eu não tenho tempo? Tem. Eu não consigo? Consegue. Ah, mas eu tenho meus compromissos. E se Deus tirar teu emprego? E se Deus tirar tua saúde, tipo, num leito de cama? Ah, mas Deus não faz isso. Será que não faz? Aquele homem lá no tanque de Betesda ficou 38 anos em cima de uma maca. Quando ele sai da maca, já vai encontrar com Jesus lá no templo. Jesus falou o que para ele? Presta atenção, hein? Não torne a fazer o que você fez, para que não te venha mal pior. Jesus deixou ele na maca lá 38 anos. Mas agora, se ele voltasse a cometer os mesmos erros e continuasse a negligenciar a obra de Deus, aí ele ia morrer. Por quê? Porque é servo. Servo é para servir. Nós temos que entender de uma forma definitiva que nós não somos senhor, nós somos servo. E servo, o nome já diz, é para servir. Se você não quer servir ninguém, então você aí é senhor. Aí, senhor, não precisa servir ninguém, porque você é senhor. Mas aí você vai ter que procurar um céu para você. Aí você já passa a ser senhor, mas já faça um céu também. Porque no céu de Deus entra quem ele quer. Lembre que o título que eu dei, os versículos que nós usamos é desperta tu que dormes. Tais sonolências resultam diretamente da indolência. O que é uma indolência? Preguiça humana, que tende a negligenciar a importância e a seriedade do reino de Deus. Que quando nós estamos preguiçosos no fazer, nós negligenciamos a obra de Deus. Nós fazemos ela de forma relaxada, de forma displicente.
ou de forma parcial. Por esse mesmo motivo, o apóstolo Paulo nos convoca para vivermos um autêntico despertamento espiritual. Como podemos e devemos despertar? Andando prudentemente. Olha o que Paulo escreve em Efésios, capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Não andar como pessoas do mundo, mas como homens de Deus. Portanto, vede prudentemente, vede com atenção de como você vai andar. Se você está andando na presença de Deus ou você está andando com ligação para o mundo. Prudência. Andar prudentemente. Eu vou abreviar muito aqui, viu, irmão? Porque a hora avançou, porque eu quero concluir isso aqui hoje. Lembra que o subtítulo que eu pus agora é Como podemos e devemos nos despertar. Primeiro eu já falei andar prudentemente. Andar em espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz, aqui eu estou lendo o que diz os versículos, viu? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Deu para entender aqui? Andai em espírito. Para quê? Porque se você estiver andando em espírito, você não vai cometer pecado. Você não corre o risco de errar. Você não corre o risco de contrariar Deus. Você não corre o risco de ir contra a palavra de Deus. E você mantém a comunhão com o Senhor. Andar em espírito. Um outro ponto que devemos para nos despertar é andar na luz. Efésios, capítulo 5, verso de número 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antes, você podia andar de qualquer jeito, você podia fazer o que você queria. Por quê? Porque você estava em escuridão, você estava nas trevas, você não tinha luz. Mas agora você recebeu a Jesus Cristo. Agora Cristo é o teu Senhor, então você é iluminado, você tem luz, você tem claridade. Então ande pela claridade. Pastor, não estou entendendo que claridade é essa. É a palavra de Deus. Ande pela luz da palavra de Deus. Que se você andar pela luz da palavra de Deus, você não corre o risco de cumprir a concupiscência da carne e anda como filho da luz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios, capítulo 5, verso 16. Ele vai nos dizer, e remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Em Romanos, capítulo 13, verso 11, aí Paulo vai dizer, e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertamento do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quanto mais você avança, mais perto está da tua salvação, porque os dias vão passando e Jesus vai se aproximando de nós, e nós vamos nos aproximando dos céus. Glórias a Deus por isso, louvado seja Deus. Discernindo o tempo, em Mateus, capítulo 16, a primeira parte, a parte A do verso 3, Mateus 16, 3a diz, hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ei,
Deus está nos dando sinal. Mas que sinal é esse, pastor? Jesus. Eita glória! Jesus é o sinal. Compreendendo a vontade do Senhor. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios, capítulo 5, verso 17. Aonde você vai achar a vontade do Senhor? Ó, aqui está a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para mim e para a tua vida é a nossa salvação. Essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos a ser salvos. E como eu posso ser salvo, pastor? Estando acordado para a obra de Deus e para Deus. Nós não podemos estar acordado para o mundo, nós temos que estar acordado para Deus. Fazendo a vontade do Senhor. Pastor, anota aí, 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 2, diz: para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Olha que coisa gloriosa! Para que no tempo que lhe resta, o que é o tempo que lhe resta? É daqui agora para o teu encontro com Jesus. É daqui para o fim dos teus dias, é o tempo que te resta. Então, esse tempo que te resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Qual é o mau desejo do humano? É o mundo, é as coisas do mundo. Mas sim para fazer a vontade de Deus, andando pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu podia detalhar aqui, os irmãos vão me perdoar, eu vou citar só referências, que eu vou deixar para uma conclusão mais no final, mas é importante que os irmãos tenham todas essas referências aqui e ouçam, porque eu já estou lendo eles, mas que os irmãos gravem aí para depois os irmãos fecham o quebra-cabeça. Amém? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, verso 18. O que é isso? Enchei-vos do Espírito. Encher, no original, quer dizer ser controlado. Então, não te embriagues com o vinho. Paulo faz uma comparação aqui, citando o vinho. Por quê? Porque a alegria do beberrão, do bêbado, é uma alegria em que não o remete a Deus. É uma alegria do mundo. É uma alegria falsa e passageira. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito de Deus, então aí a tua alegria te remete a Deus. No Efésios 5:19 vai dizer, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. Por quê? Você canta hinos de louvores, salmos e cânticos espirituais, porque você está sendo dominado e você está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você abre a tua boca, você só vai emitir palavras que glorificam a Deus e que Deus recebe e que louvam a Deus. Agora, se você estiver com a alegria do mundo, se portando como um bêbado, como um embriagado, você não vai conseguir entoar nada que alegre o coração de Deus, porque você vai estar bêbado. O bêbado aqui, o que é? É o que está dormindo. O que está dormindo, ele não está ligado, porque ele está dormindo. Mas o que está acordado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele glorifica a Deus em todo o tempo. Glórias a Deus por isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Em tudo dai graça. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 18. Em tudo dai graças. Eu li uma reportagem hoje que eu quero até comentar com os irmãos. A hora está avançando, mas vai segurando um pouco aí. Então, nesse conto dizia o seguinte: um homem estava caído na calçada, na rua. E ele estava ali jogado. Aí pegaram, socorreram ele e levaram para o hospital. Deu entrada no hospital, deram o atendimento necessário, deixaram aquele homem por 24 horas no hospital, num tubo de oxigênio, tomando oxigênio. Por 24 horas. Terminou as 24 horas, ele estava recomposto, os médicos deram alta para ele, ele passou pela secretaria do hospital. Aí, quando ele chegou na secretaria do hospital, ele falou: quanto foi a minha despesa? Aí a recepcionista falou: é 20 mil. E ali o texto diz que ele começou a chorar, mas chorava muito. E aí a atendente falou para ele: mas por que o senhor chora tanto? Porque o senhor não tem o dinheiro para pagar? Ele disse: não, eu tenho dinheiro para pagar e tenho de sobra para pagar muito mais que isso. Acontece que 24 horas que eu fiquei respirando o oxigênio daqui, eu paguei 20 mil. Agora, eu estou respirando há 50 anos e nunca paguei nada para Deus. Deu para pegar aí? Eu tenho dinheiro para pagar 20 mil de uma noite no hospital. Mas e agora? E o oxigênio que eu estou respirando de Deus aqui, que já faz 50 anos? Calcula 50 anos por 20 mil. É um valor incalculável. Mas não é o valor em si que a situação nos traz. É o reconhecimento de que Deus nos dá tudo e nós damos muito pouco para Deus. Aonde nós aplicamos para a nossa vida o egoísmo. Por mais que nós queremos falar que somos servos mais fiéis que todo mundo, eu sou mais crente que o apóstolo, eu sou mais crente que o pastor, eu sou o mais crente da igreja. Mas somos falhos para com Deus. Porque se Deus fosse exigir de nós, ele não exigiria só 10%, não quero entrar nesse âmbito, não. Mas ele exigiria tudo, porque tudo é dele. Se Deus trancar a torneira do teu oxigênio, acabou Adilson, acabou Anderson, acabou cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Porque ele nos dá o oxigênio e não cobra nada. A única coisa que ele cobra é: ei, eu estou te dando oxigênio, filho meu, eu estou te dando oxigênio, filha minha, então fique acordado, é o mínimo que você pode fazer por mim. Fique acordado na minha obra, fique acordado na minha presença, fique acordado na minha palavra, fique acordado quanto ao ao teu serviço a mim. Fique acordado. Existem, irmãos, diversas advertências bíblicas contra a sonolência espiritual. Somos constantemente exortados a vivermos em plena sobriedade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, Paulo diz: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Para que eu tenho que me tornar sóbrio ou permanecer sóbrio? Para me escapar da futura ira de Deus. Eu só consigo escapar da ira de Deus, visando lá na frente, se eu estiver
sóbrio. Pastor, antes coloca aí para depois verificação dos irmãos, Lucas capítulo 21, versos de 24 a 36. Infelizmente, alguns se encontram espiritualmente dormindo na indolência. Já falei no começo, pelo dicionário da língua portuguesa, a indolência ele dá a conotação de preguiça, da insensibilidade, da insensatez e da inatividade. O inimigo, que nós podemos utilizar como ladrão, eu não quero me utilizar aqui do texto de João 10, capítulo 10, que diz o ladrão veio roubar, mas eu quero só que os irmãos entendam, o inimigo, que é o ladrão, ele age justamente quando estamos dormindo. Quando nós estamos dormindo, aí é que o ladrão vai agir. Crente não pode dormir. Crente, em nome do Senhor Jesus, fique acordado. O crente que dorme na obra de Deus, o ladrão rouba ele, rouba-lhe a paz, rouba-lhe tudo. Os maiores roubos, os maiores assaltos, as coisas mais terríveis na vida do ser humano acontecem quando ele está dormindo. Desperta a igreja para não ser extorquida e usurpada pelo inimigo. Desperta a igreja para não sofrer as trágicas e desastrosas colisões da estrada da vida. As Escrituras não oferecem desculpas para as pessoas que recusam trabalhar. Não tem desculpa. Você não vai achar nas Escrituras desculpas. Talvez o pastor Anso até sabe algumas desculpas aí na Bíblia, eu não consegui encontrar até hoje. Li ela várias vezes, só não li de trás para frente, mas de frente para o final, li várias vezes, não consegui achar desculpa para não se trabalhar na obra de Deus. Não consegui achar. Então, não tenha o culpado por inocente, que não vai ser. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Para encravar em nossa mente que nós somos servos. E não existe a possibilidade do servo falar, eu não posso fazer. O servo faz, ainda mais para quem tem um Senhor igual ao nosso, que nos dá de tudo e todas as condições. Eu tenho as melhores ferramentas, eu tenho a capacidade, eu tenho os melhores planos, eu tenho tudo o que me é necessário. Então, não existe a possibilidade de eu falar, eu não sei ou eu não posso. Se eu quero comer, a comida vem quentinha na minha mesa. Se eu quero beber, a água já está no copo. Se eu quero vestir, a roupinha está no guarda-roupa. Se eu quero calçar, o sapatinho está na sapateira. Tudo está em minhas mãos. Então, não existe possibilidade. E Paulo disse que o preguiçoso precisa sofrer as consequências da sua negligência. Pastor Paulo diz isso? Diz. Anote aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Você quer saber o que Paulo diz? Sei que você abre a tua Bíblia, você vai abrir depois. Paulo está dizendo, na parte final, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Eita! Pastor, o senhor não pode falar isso, não é eu que estou falando? Quem falou foi Paulo. E a mesma escritura que está trazendo as palavras de Paulo diz, toda a escritura é divinamente inspirada pelo poder de Deus. Então, não sou eu que estou falando, e nem foi Paulo também. Foi o próprio Deus. Vai trabalhar. Se não quer trabalhar, então não coma.
Paulo até ensinou que os cristãos devem separar-se dos irmãos preguiçosos, que recusam a se arrepender. Assim, claramente reprovando esta atitude pecaminosa. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versos 6 e 14. Mas a Bíblia não somente ensina que o homem deve trabalhar. Os motivos do seu trabalho são importantes. Você tem que trabalhar, sim, porque é importante o seu trabalho. Para quê? Muitos trabalham para acumular riquezas e satisfazer seus desejos egoístas e, desta maneira, desagradam a Deus. Eu vou tentar clarear um pouco aqui. Provérbios, capítulo 23, versos... Provérbios não é capítulo, não, viu? Provérbios 23, versos 4 e 5. É salmo que não é capítulo. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada. Olha o que aqui o meu irmão Salomão está falando. Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Tem que trabalhar sim, mas cuidado com o teu trabalho. Você não pode trabalhar para o teu ego. Você tem que trabalhar para o teu sustento. E você tem que ter um tempo da tua sobriedade para glorificar a Deus e o adorar. Louco, esta noite requererei a tua alma, e isso tudo para quem ficará? A busca da riqueza se torna um dos mais perigosos e fúteis empenhos humanos, violando o ensinamento de nosso Senhor e Criador. Anotem aí, 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 8 a 10. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha aí o perigo. Olha aí o perigo. Devemos nos esforçar para agradar a Deus e não para acumular riquezas. Oh, Jesus. A palavra de Deus, ela nos dá um entendimento a respeito das formigas. E quando nós vamos entender o procedimento das formigas,
nós vemos a questão do trabalho. Muitos interpretam de forma errada o capítulo 3, que o pecado, o trabalho é consequência do pecado. Não é isso, porque Deus estabeleceu o trabalho em Gênesis 2:15. Ele só vai falar do suor do teu rosto no capítulo 3. E o trabalho foi sempre uma responsabilidade humana. A preguiça, normalmente, ela leva o homem à pobreza, que está em Provérbios 6:11. Provérbios 6:11, nós vemos isso. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ele também ensinou da importância do trabalho honesto, que está em Efésios, capítulo 4, verso de número 28. Aqui eu fiquei confuso, aqui que eu inverti aqui, e na impressão eu perdi uma folha, mas eu quero aqui salientar a respeito das formigas. E ali o apóstolo ele vai dizer: vai ter com as formigas. Por que a formiga? É um animalzinho tão pequeno e tem muito pouco tempo de vida. Mas este pouco tempo de vida que ela tem, ela trabalha o tempo todo. E o tempo que ela trabalha, ela não se preocupa em questionar. Ah, porque eu ganho pouco. Ah, porque eu não ganho nada. Ah, porque esse trabalho para mim é pesado. Ela não questiona. Ela trabalha o tempo todo de uma forma ininterrupta. Ela trabalha quando levanta e ela trabalha até a hora que vai dormir. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e ser sábio. Deus, ele nos dá, através de Salomão, essa fala para nós andarmos vigilantes, para nós andarmos sóbrios na palavra de Deus, para que nós andemos sempre despertados para a obra de Deus. E ele nos dá o exemplo da formiga. A formiga, ela está disposta a todo tempo para aquilo que lhe foi proposto. Mas, pastor, o que foi proposto para mim? Não é só eu ir no meu emprego, trabalhar, receber o meu salário para sair de férias. As férias é um direito adquirido, você deve sim ter um período de férias, você deve passear, reunir a família, você deve fazer um bom churrasco, você deve fazer boas refeições, você deve ir num bom parque, você deve se divertir sim, mas não pode tomar o que é de Deus para você. Vai ter com a formiga. Tenha tempo para Deus, não tome para você o tempo que é de Deus. Muitas vezes você de 24 horas pega 23 horas e 50 minutos para você e dá 10 minutos para Deus. Mas Deus diz é para ter com a formiga.
A formiga, ela é o tempo todo no seu afazer. Meu irmão, minha irmã, fora dos períodos de férias, você tem o teu trabalho, vá para o teu trabalho sim, porque é obrigação sua. É onde Deus abriu a porta para você ganhar o sustento para a tua casa, para pôr sustento na mesa e ter a tua vestimenta. Mas a mesma disposição que você tem para ir ao teu trabalho, você tem que ter para ir à casa de Deus. Você tem que ter a disposição para fazer a obra de Deus, pegando os ensinamentos de Paulo. É por causa de vós que eu me gasto e me deixo gastar. Que Paulo está dizendo, os meus recursos eu entrego tudo para Deus, e a minha vida também é para Deus, e o meu tempo também é para Deus. Então, tudo que eu ganho... mas Paulo era solteiro e eu sou casado. Não tem problema, eu acabei de falar aqui. Cuide da sua família, porque é responsabilidade tua, e Deus te deu força e capacidade para tal. Mas, ao mesmo tempo, a coisa mais especial de você cuidar da tua casa é na hora que é momento para Deus, é pegar ela e levar para Deus. Mas hoje não tem culto, então faça na sua casa. Mas tenha um momento para Deus dentro da sua casa, porque a tua casa é uma sucursal da igreja. Tempo para Deus. Isso significa estar acordado, estar despertado, despertado para a obra de Deus. E quando você está despertado para a obra de Deus, a tua alma estará desfrutando de um verdadeiro refrigério, e você terá sempre a certeza e poderá dizer: ora vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem. O Espírito Santo de Deus, vem, 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 vem. Mas por que você quer que eu vou? Porque eu estou acordado. Se o senhor viu, eu não vou estar dormindo, não. Eu não vou fazer igual os apóstolos que dormiram, não, que ficaram tristes e foram dormir, não. Eu posso ficar triste, mas eu fico triste dando glória a Deus, porque eu estou acordado. E o Senhor vive, e se o Senhor vive, eu vivo também. E se o Senhor tem vida eterna, eu também vou ter vida eterna, porque eu sou teu, eu sou servo. Irmãos, as horas se estenderam. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Reflitam bastante nessas poucas palavras que ouvimos nesta noite. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Anderson.